Explicação dos defeitos de caráter. Passo 6. No passo 6, o jogador compulsivo reconhece a necessidade de se desprender dos defeitos de caráter que alimentam sua compulsão. Esses defeitos, se não forem trabalhados, podem levar à recaída. A seguir explico cada um deles com exemplos práticos de como ocorrem na vida do jogador e como podem impulsioná-lo ao jogo. 1. Raiva. Sentimento de fúria ou indignação, muitas vezes sem controle. Exemplo: um jogador perde dinheiro e culpa o cassino, o dono da lotérica ou até um amigo por incentivá-lo. A raiva o faz buscar vingança contra o sistema, levando-o a jogar mais. 2. Inadequação. Sensação de não pertencer, de ser inferior aos outros. Exemplo: o jogador sente que não é bom o suficiente no trabalho ou na família, então busca no jogo uma forma de se destacar ou de provar que pode vencer. 3. Julgamento alheio. Criticar os outros para mascarar as próprias falhas. Exemplo: o jogador fala mal de amigos ou familiares que o alertam sobre seu vício, alegando que eles também têm defeitos. Isso impede que ele aceite a ajuda. 4. Frustração. Sensação de impotência diante de desafios ou fracassos. Exemplo: após um dia difícil no trabalho, o jogador se sente derrotado e busca alívio imediato apostando, acreditando que a sorte pode mudar seu humor. 5. Intolerância. Falta de paciência com as falhas alheias. Exemplo: o jogador não suporta ser contrariado e, se alguém o aconselha a parar de jogar, ele se revolta e joga ainda mais para provar que pode. 6. Ansiedade. Preocupação excessiva com o futuro, gerando impulsividade. Exemplo: o jogador sente que precisa resolver suas dívidas rapidamente e aposta acreditando que pode dobrar seu dinheiro em um golpe de sorte. 7. Egoísmo. Pensar apenas em si mesmo, sem considerar os outros. Exemplo: o jogador gasta todo o dinheiro da casa sem pensar no sofrimento da família, justificando que precisa daquilo para se sentir bem. 8. Procrastinação. Adiar decisões importantes. Exemplo: o jogador adia o compromisso de parar de jogar, sempre dizendo segunda-feira eu paro, mas nunca tomando a decisão de fato. 9. Arrogância. Sentir-se superior e acreditar que não precisa de ajuda. Exemplo: o jogador se recusa a frequentar reuniões de jogadores anônimos, pois acredita que pode parar sozinho. 10. Indiferença com os outros. Falta de empatia pelos sentimentos alheios. Exemplo: o jogador ignora o sofrimento da esposa e dos filhos enquanto gasta tudo no jogo. 11. Remorso, culpa e arrependimento excessivos. Exemplo: o jogador, depois de perder tudo, se sente tão mal que volta a jogar para esquecer a dor, criando um ciclo vicioso. 12. Desonestidade. Mentir ou omitir informações para manter o vício. Exemplo: o jogador mente para a família sobre onde estava ou sobre dinheiro perdido. 13. Ódio. Sentimento profundo de rancor e desejo de vingança. Exemplo: o jogador perde culpa ao dono do cassino, dizendo que foi enganado, e volta para recuperar o que perdeu. 14. Autopiedade. Sentir pena de si mesmo e justificar erros com vitimismo. Exemplo: o jogador diz que só joga porque ninguém o entende ou porque teve uma infância difícil. 15. Fanatismo. Obsessão por algo de forma irracional. Exemplo: o jogador acredita cegamente em um método infalível para ganhar e gasta todo o dinheiro tentando provar que ele funciona. 16. Falso orgulho. Não admitir erros por vergonha ou teimosia. Exemplo: o jogador não admite que está viciado e se recusa a aceitar ajuda. 17. Preguiça. Falta de disposição para mudar de vida. Exemplo: o jogador sabe que precisa procurar um emprego, mas prefere continuar apostando porque é mais fácil. 18. Inveja. Desejo de ter o que os outros têm. Exemplo: o jogador vê um amigo comprando um carro novo e pensa: se eu ganhar no jogo, vou ter um carro ainda melhor, o que o leva a apostar mais. 19. Ressentimento. Guardar rancor de alguém. Exemplo: o jogador culpa a esposa por não confiar nele, por raiva, gasta dinheiro escondido. 20. Preocupação somente com o próprio interesse. Pensar apenas no que lhe convém. Exemplo: o jogador coloca o jogo acima do bem-estar da família e amigos. 21. Vaidade. Necessidade de reconhecimento e status. Exemplo: o jogador quer ser visto como bem-sucedido e aposta para mostrar que tem dinheiro, mesmo quando não tem.
22. Medo, pavor do futuro, do fracasso ou da mudança. Exemplo: o jogador tem medo de nunca sair das dívidas e, em desespero, aposta mais tentando resolver tudo de uma vez. 23. Impaciência, não saber esperar ou lidar com frustrações. Exemplo: o jogador quer dinheiro rápido e aposta sem pensar, porque não quer esperar o tempo necessário para construir uma vida estável. 24. Vingança, desejo de revidar contra algo ou alguém. Exemplo: o jogador perdeu dinheiro em uma aposta, então o joga mais para dar o troco na máquina ou no cassino. 25. Preocupação, pensar excessivamente em problemas futuros. Exemplo: o jogador fica tão ansioso com as contas que decide jogar para tentar resolver financeiramente sua vida em um único lance. 26. Falta de decoro, falta de respeito por regras ou moralidade. Exemplo: o jogador mente, manipula e engana para conseguir dinheiro para jogar, sem se importar com as consequências. Como esses defeitos podem levar à recaída? Se um jogador compulsivo não trabalha esses defeitos, ele se torna refém deles. Um momento de raiva, frustração ou autopiedade pode levá-lo a buscar alívio no jogo. A arrogância impede que ele peça ajuda. A ansiedade e a impaciência fazem com que ele busque ganhos rápidos. Todos esses aspectos são gatilhos para a recaída, tornando essencial que o jogador peça ao seu poder superior que remova esses defeitos e trabalhe diariamente para superá-los. Esse passo não significa que os defeitos desaparecerão instantaneamente, mas sim que o jogador está disposto a se livrar deles e a buscar um novo modo de vida.